Depois desta meditação das 3 horas, nós não fazemos meditação coletiva aqui no santuário. Cada um pode fazer a sua meditação individualmente, onde quiser, aqui ou lá fora do mar. Meus amigos, já que estamos navegando no mar negro da renúncia, talvez no mar vermelho da renúncia, vermelho como sangue, em todo caso no mar salgado da renúncia, vamos continuar um pouco neste setor, já que os grandes mestres todos confirmam que todo o poder consiste na renúncia. Quem não renunciar a tudo não pode ser meu discípulo. Ninguém é herói pelo que faz, mas somente por aquilo. Aquilo renuncia. Todos concordam neste ponto. Vamos continuar a navegar mais um pouco neste mar tempestuoso da renúncia. Renunciar é para muitos uma palavra antipática, duro como diamante, caminho estreito e porta aberta. E é verdade. Num dos meus livros eu escrevi um capítulo intitulado Renúncia por Plenitude, porque muitos entendem por renúncia uma vacuidade, mas a renúncia é a maior plenitude que existe. Mas há diversos tipos de renúncia. O profano não renuncia a nada. Ele é absoluto analfabeto de renúncia. Não entende nada de renúncia. E por isso ele é infeliz e não se imortaliza. Este é o profano absoluto. Depois vem alguns que renunciam por dever. São bons escravos. Quem não renuncia é mau escravo. Mas quem renuncia por dever é bom escravo. Mas alguns renunciam por querer. Eles não são maus escravos nem bons escravos. Não são escravos de forma alguma. São os grandes heróis da libertação. A única libertação, a única liberdade é renunciar por querer. Muitas vezes a renúncia por querer passa pelo primeiro estágio da renúncia por dever, mas culmina no estágio da renúncia por querer. Estes são os grandes heróis da libertação e da liberdade. Gozam a gloriosa liberdade dos filhos de Deus, na linguagem de São Paulo. Vamos focalizar mais um episódio, desta vez não do século XX, como há pouco, mas do primeiro século da nossa era. Um episódio de semi-renúncia, não de plena renúncia. O Evangelho nos refere que havia um rapaz muito rico e muito virtuoso, que um dia se aproximou de Jesus, prostrou-se aos pés do grande mestre, de que ele tinha ouvido falar, e disse: bom mestre. Esta palavra bom mestre já nos faz adivinhar o caráter dele. Bom mestre. Ele achou que tinha encontrado um guru, um mestre muito bondoso, muito bondoso. Daí a pouco ele ficou outra coisa. Que esses mestres espirituais são horrivelmente cruéis. Certamente ele se arrependeu de o ter chamado bom mestre.
devia ter dito mestre cruel, mas ele não sabia ainda que os mestres são muito antipáticos. Ele disse, bom mestre, todo eufórico, todo idealista, todo espiritualista, bom mestre. Jesus disse, por que me chamas de bom mestre? Estranhou. Bom é só Deus. Nem aceitou o título bom mestre. Sadguru, como dizem os hindus, como está no nosso hino a Brahma, lá na última linha. Sadguru, bondoso mestre, eu me curvo diante de ti. Última linha do hino a Brahma. Sadguru. O mestre, este rapaz também achou que Jesus era um bom mestre. Se ele tivesse adivinhado o que lhe ia acontecer na presença de Jesus, teria voltado as costas no mesmo instante e nunca mais voltaria. Mas ele não sabia o que lhe ia acontecer de horrível. Bom mestre, que é que eu devo fazer? Notai bem, devo fazer. Ele deve fazer alguma coisa. Já está o grande erro dele. O que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? Era um grande idealista, um espiritualista de primeira hora. Ele não quer saber como enriquecer, como fazer um bom casamento, como gozar. Não, ele quer saber coisa muito espiritual. O que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? Ficou cheio de expectativa diante de Jesus. Ele tinha ouvido falar de Jesus, o grande profeta de Nazaré, mas não conhecia bem o que ele era. Então ele fez uma pergunta importantíssima. O que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? Estava interessado em sua imortalidade. E cheio de expectativa, olhou para o semblante de Jesus, para ouvir uma grande revelação. Uma revelação não medíocre, como lá na sinagoga, os rabinos todo sábado explicavam uma coisa sobre a vida eterna. Não, esse profeta de Israel não é um rabino qualquer. Ele deve ser um mestre muito esotérico, muito místico, muito cósmico mesmo. Ele me vai dizer outra coisa do que os meus velhos mestres da sinagoga. Mestre, bom mestre, que eu devo fazer para mim? Agora vem a grande revelação esotérica da parte de Jesus. E o rapaz ficou horrivelmente decepcionado. Porque Jesus repetiu o que todos os rabinos diziam todos os sábados na sinagoga. Se queres entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Meu Deus do céu, que decepção. Então ele é apenas um bom rabino, como eu ouço todos os sábados na sinagoga. Eu pensava que era um grande profeta, um rabino qualquer. De repente ele pensou, quem sabe, guarda os mandamentos. Ele não se refere aos mandamentos de Moisés, que eu já sei de cor e salteado. Ele certamente tem outros mandamentos, secretos, ocultistas, esotéricos, místicos. Vamos ouvir o que ele entende por mandamentos. Ele perguntou, mestre, que mandamentos? Mais uma expectativa, um tremendo suspense. Agora vem uma revelação sobre um novo mandamento, que eu nunca ouvi. E nova decepção. Honra pai e mãe, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho. Certo? Este nazareno não sabe nada. De novo, repete os mandamentos de Moisés. Eu pensava que ele fosse alguma coisa extraordinária. Imagina aquilo que eu já sei.
Foi nova decepção do jovem. Ele disse: mas mestre, isto eu tenho observado desde a minha infância. Quer dizer que ele era um homem virtuoso. De fato, ele não mentiu. Senão Jesus o teria repreendido. Eu sou um ótimo observador de todos os mandamentos de Moisés. Tudo. Desde a minha infância. Não tinha passado por uma vida desregrada. Não se tinha convertido. Ele era virtuoso desde a infância. Quer dizer, um homem extraordinário. Não há muitos desses. Se a coisa fosse conosco, nós o teríamos abraçado, beijado e dizer: graças a Deus que pelo menos há um espiritualista no mundo. Há tantos materialistas, mas aqui está um grande espiritualista. O mestre não disse nada disso. Eu não disse que os mestres são cruéis. Em vez de abraçar este jovem virtuoso, ficou frio e indiferente. E o jovem perguntou ao mestre: o que é que me falta ainda? Que pergunta estranha. Será que pode faltar alguma coisa a um homem virtuoso como ele? Qualquer rabino lhe teria dito: não, tu és um homem realizado, perfeito, não falta nada. Continua assim e acabou-se. Esse mestre Nazaré não disse nada disto. O jovem perguntou: o que é que me falta ainda, além de eu ser um homem virtuoso, um espiritualista, um cumpridor de todos os meus deveres? O que é que me falta ainda? Por que é que ele faz esta pergunta estranha? Muito estranha. Porque ele tinha uma vaga sensação, uma intuição longínqua, indefinida. Não basta cumprir os seus deveres. Eu sou um cumpridor ótimo dos meus deveres. Mas será que alguém é perfeito porque cumpre os seus deveres? Cumprir os seus deveres é ser bom escravo. Ele sentiu que ele era um bom escravo dos mandamentos. Mas ele não queria ser escravo. Finalmente ele tinha uma vaga sensação de que há alguma coisa além de ser bom escravo. Ele não sabia bem o que era. Logicamente ele farejava uma coisa para além da virtuosidade e da espiritualidade. E com grande surpresa o mestre confirmou que lhe faltava uma coisa. Nenhum rabino teria dito isto. O rabino teria dito: não te falta nada. És um homem realizado, autorrealizado, perfeito. Continua assim mesmo. Esse mestre Nazaré: não. Uma coisa te falta ainda. Disse o jovem. Felizmente, ele não é um rabino medíocre como os meus mestres. Um rabino nunca me teria dito isso. Então, ele é um profeta de verdade. Porque ele me disse: apesar de tu seres um homem 100% virtuoso, espiritualista, uma coisa te falta. Agora ele ficou num tremendo suspense para saber o que era esta coisa misteriosa que lhe faltava. Não podia nem respirar, de tão impressionado que estava. Suspendeu a respiração, ainda ajoelhado aos pés do mestre. Fitando os seus olhos no semblante de Jesus, ele ouviu a resposta ao que lhe faltava ainda. Se queres ser perfeito. Isto é novidade. Ele perguntou: o que eu devo fazer? E a resposta ao devo fazer é: se queres ser. Veja que contraste. Dever fazer e
querer ser. O homem virtuoso só pergunta pelo seu dever, o que é que eu devo, que maldita obrigação eu tenho de ser isto. Uma maldita obrigação é o dever. Infelizmente eu devo. Quem deve é um escravo. Se ele não cumpre o seu dever, é um mau escravo. Se ele cumpre o seu dever, é um bom escravo. O que é que eu devo fazer? Fazer, não ser. O mestre troca o fazer pelo ser. Troca o dever pelo ser e troca o fazer pelo ser. Dever fazer é do ego. Querer ser é do eu. Quer dizer, o mestre passa da linha horizontal do ego para a linha vertical do eu. O rapaz só tinha perguntado o que ele devia fazer. E o mestre disse, isto é dever fazer. Isto é para os principiantes. Isto é para os medíocres. Tu não queres ir além da mediocridade? Então abandona este negócio de dever fazer alguma coisa e sobe às alturas do querer ser. Veja que grande filosofia. Não basta dever fazer. É preciso querer ser. Se queres ser perfeito. Perfeito não quer dizer alcançar a vida eterna. É evidente. Pois já estava garantida a vida eterna. O mestre joga com uma nova palavra. Não se trata de ser virtuoso para alcançar a vida eterna. Isto está garantido. Mas tu não queres nada senão só entrar na vida eterna. Não queres ser perfeito. Tu podes querer ou só podes dever. Tu podes ser ou te contentas com o fazer. Tu estás no plano do ego. O ego deve fazer alguma coisa. Mas o eu querer ser alguém. Dever fazer algo ou querer ser alguém. Este misterioso jogo que se faz neste mundo. Se queres ser perfeito, perfeito não é ser virtuoso. É muito outra coisa. Porque virtuoso ele já era. Em virtude do seu dever fazer, que ele estava, fez tudo o que ele devia fazer. Agora o mestre vem uma grande revelação. Se queres ser perfeito, se queres ter um tesouro nos céus, ele diz logo depois. Logo, um tesouro nos céus não é a vida eterna. Nós não compreendemos esta linguagem. Ter a vida eterna é continuar a viver por milhares e milhares de anos, de qualquer jeito, mesmo vegetando lá do outro lado. Mas continuar a ser vivo. Isto é alguma coisa grande? Muitos pensam. Contanto que eu escapo para dentro da vida eterna, estou satisfeito. São os medíocres. Querem apenas sobreviver. Sobreviver de qualquer forma à morte física. Mas os grandes mestres não se contentam com a sobrevivência. Eles querem outra coisa. Se queres ser perfeito nesta sobrevivência, se queres possuir um tesouro nos céus nesta sobrevivência, mas como o reino dos céus está dentro de cada um de nós, é claro, este tesouro devia estar dentro do jovem. Se queres descobrir um tesouro dentro de ti mesmo e não apenas sobreviver de qualquer jeito, então é necessário fazer outra coisa do que aquilo que já fizeste.
Não basta cumprir os teus deveres. Não basta atender ao maldito. Tu deves a maldição dos teus deveres. Tu já estás fazendo isso. Tu sabes ouvir o bendito eu quero. Já conheces o maldito tu deves. Agora te falta o bendito eu quero. Ele passa inteiramente da zona horizontal do ego, que cumpre os seus malditos deveres quando é virtuoso, passa desta linha horizontal para a grande vertical do eu, que nada sabe de malditos deveres. Só sabe do bendito querer. O que é que eu posso querer? Não o que eu devo fazer. O que é que eu posso querer? Além de todos os meus deveres. Não há nada além do cumprimento dos deveres. Então, o homem que entra na zona do bendito querer descobre uma coisa que o escravo do maldito querer, do maldito dever nunca descobriu. Um tesouro nos céus. Algo que não se pode descrever com palavras. Alguma felicidade tão grande que é inútil falar nesta felicidade. Se queres ser perfeito e ter um tesouro dentro de tua alma, uma imensa felicidade que não é o céu, que não é a vida eterna, que não é a simples sobrevivência. Não. É uma coisa muito diferente. Então, disse o mestre, faz o que te vou dizer agora. O jovem estava num tremendo suspense. É claro que eu quero ser perfeito. É claro que eu quero ter tesouro no céu da minha alma, uma felicidade imensa, indizível. Qual é a condição para isto? Agora vem a terrível revelação. Ele esperava que o mestre dissesse que devia fazer mais alguma coisa, como ele já tinha feito. Faz mais isto, mais uma coisa muito misteriosa, esotérica. Não disse nada disto. Se queres ser perfeito, vai. Vende tudo que tens. Dá tudo aos pobres. E depois vem e segue-me. Traz um tesouro nos céus. Foi um relâmpago em céu de bonança. Foi a explosão de uma bomba atômica nas mãos dele. Ele se arrependeu de ter vindo. Ele se arrependeu de ter ajoelhado aos pés do mestre. Ele se arrependeu de ter chamado bom mestre. Não, mestre claro. Isto sim. Mestre sem alma. Eu que sou um homem virtuoso desde a infância, como é que me podes dizer tal coisa? Vai. Não vem. Vai. Vem todos os teus saberes. O teu lindo palacete branco, lá nas rochas do lago de Tiberíades, onde ele morava. Ele tinha um palacete lindo de mármore branco, onde morava, e não era um palacete para farras, não, era um santuário, onde ele se reunia com a mocidade de Tiberíades e celebravam coisas misteriosas, cantavam, rezavam, faziam coisas espirituais. Uma vez por semana ele se reunia lá no seu palácio. Era um homem altamente espiritual, este rapaz. Agora o mestre diz, vai, liquida tudo aquilo. Vai vender todos os teus haveres. Que era muito rico, ele tinha muitos haveres.
mas não era escravo dos haveres. Ele não era um gozador profano, ele era um homem espiritual. Vai, vende tudo isto, liquida uma vez os deveres materiais, distribui o dinheiro aos pobres, porque estas coisas são para os pobres. Tu não deves ser pobre, tu deves ser rico na tua alma. Os outros que ainda são pobres podem apoderar-se destes haveres materiais. Para ti, algo te espera melhor do que os teus palacetes nas rochas brancas do lago de Tiberíades. Vai, vende tudo que tens e segue. Segue-me. Mas o jovem sabia que o Nazareno não tinha casa, não tinha onde reclinar a cabeça, não por não poder, mas por não querer. As raposas da terra têm as suas cavernas, ele disse. As aves do céu têm os seus ninhos, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. Não por não poder, ele podia ser rico, mas por não querer. Ele não queria nada. Vem, segue-me. O rapaz estava ajoelhado aí. Lutou um momento consigo mesmo. Vou aceitar o convite? Ou não vou aceitar? Uma luta tremenda de alguns momentos. Baixou os olhos, que tinha estado gravado no semblante do mestre até agora. Baixou os olhos, confuso, quase a romper em pranto. Oxalá não tivesse vindo. Eu vivia em paz comigo mesmo. Daqui por diante não posso mais viver em paz comigo. Eu era feliz na minha virtuosidade. Agora este homem me abre uma perspectiva muito além da virtuosidade. Será que eu vou abrir os olhos para essa nova perspectiva? Tenho ou não tenho a coragem de fazer isto? Ele se convenceu de que não tinha. Continuaria a ser virtuoso, mas nunca começaria a ser perfeito e ter um tesouro nos céus. De repente ele se levantou rapidamente, sem olhar para Jesus, nem se despediu dele, nem olhou para trás, e a passos largos se afastou rapidamente, com medo de se arrepender. Desapareceu no caminho. Jesus olhava, com medo de se retirar, olhou longamente até desaparecer numa volta do caminho. Em silêncio olhou para o jovem. Os discípulos de Jesus estavam ao redor do mestre, os outros, aterrados com semelhante crueldade. Mas, mestre, por que não aceitaste como teu discípulo? Ele era tão bom, um homem virtuoso, mais do que nós. Este rapaz nunca mais aparece no Evangelho. Nunca mais. Ninguém sabe o que foi feito dele. Será que ele continua a ser virtuoso como era? Será que nem isto? Em todo caso, não quis saber daquilo que lhe faltava aí. Muitos se contentam com virtuosidade. Poucos alcançam a perfeição, que vai muito, muito além de toda virtuosidade. A virtuosidade ainda é do nosso querido ego humano. Quando o ego humano é mau, ele é vicioso. Quando o ego humano é bom, ele é virtuoso. Mas o ego nunca é o eu. Ele nunca é sábio. Ele nunca é liberto. Ele sempre é escravo. Ou um mau escravo pelo vício, ou um bom escravo pela virtuosidade. Este rapaz não saiu do cárcere. Não saiu do cárcere da sua virtuosidade.
porque a própria virtuosidade ainda é escravidão. Tudo que é dever é escravidão, ainda que seja uma boa escravidão. Os grandes mestres não querem saber de escravos, nem de maus escravos, nem de bons escravos. E nós não compreendemos isto. As nossas boas igrejas cristãs nos ensinam que devemos ser muito virtuosos e chega. Temos certeza da vida eterna, não precisa mais nada. Contenta-se com a sua maldita virtuosidade. E não aspires à bendita perfeição. Isto dizem as nossas teologias, quando não entendem nada do Evangelho. Os grandes mestres não convidam escravos. Os grandes mestres querem libertação. Homens libertos de todas as egoidades, tanto do ego vicioso, como até do ego virtuoso. Isto é difícil de compreender. Autorrealização não é virtuosidade, muito menos viciosidade. Autorrealização é perfeição, é ter tesouro nos céus. A autorrealização não é evitar apenas o mal e praticar o bem. Não, isto não é autorrealização. Não é praticar o bem, é ser bom. Ser bom é infinitamente mais do que praticar o bem. Até um ateu pode praticar o bem. Até um homem vicioso pode praticar o bem. Pode dar muitas esmolas se quiser. Distribuir a torta ao direito os seus bens. E apesar disto, ser vicioso. Pode também ser virtuoso e fazer isto. Ainda não está redimido. A redenção não é a virtuosidade. A redenção é a libertação de tudo que é do ego. Seja o vício, seja a virtude, seja fazer o mal, seja fazer o bem, ainda são coisas do ego. Somente quando alguém ultrapassa a zona horizontal do seu ego humano e entra na linha vertical do seu eu divino, finalmente é um grande liberto. Entrou na gloriosa liberdade dos filhos de Deus, como São Paulo chama. Ele entrou na compreensão da realidade sobre si mesmo. Ele viu, eu e o Pai somos um. As obras que eu faço não sou eu que as faço. É o Pai em mim que faz estas obras. Isto é perfeição. Autocompreensão e autorrealização são a culminância da filosofia dos grandes mestres da humanidade, sobretudo do Cristo. Ele convida este rapaz para a autorrealização, claro, porque não é possível nenhuma autorrealização sem autocompreensão. E não é possível nenhuma autocompreensão sem a renúncia absoluta, voluntária, não uma renúncia obrigatória, uma renúncia voluntária. Uma renúncia por plenitude e não uma renúncia por vacuidade. A renúncia por plenitude supõe uma visão tão clara sobre o nosso eu divino que das alturas da visão sobre o nosso eu, todos estes bens materiais são 0, 0, 0, 0, 0. E há alguma dificuldade em abandonar zeros? Bem, enquanto nós acreditamos que o zero é algo, não o queremos abandonar. Estamos agarrados aos nossos zeros, porque pensamos que eles são alguma coisa, ou algum valor, pelo menos. Mas quem entrou na autocompreensão sabe que nenhum bem material tem o menor valor. É 0, 0, 0. Zero pequeno e zero grande, zero verde, zero azul, zero vermelho, zero de todos os tamanhos, mas é uma nulidade.
Isto é o resultado da autocompreensão. Somente o meu eu é algo, e algo muito grande. Somente o meu eu é infinitamente grande. Tudo que é do ego é infinitamente pequeno. Nada, 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 nulidade, zero. Isto é o resultado da autocompreensão. Portanto, quem entrou na autocompreensão não tem a menor dificuldade em superar os seus zeros, os bens da terra, seja o que for. Tudo que o ego adora e idolatra, isto são os bens. Bens materiais, bens imateriais, bens impessoais, bens pessoais, tudo são males para o eu. Os bens do ego são os males do eu. O algo do ego é o zero do ego, do eu. Isto é a visão da realidade. Portanto, quando alguém entra na visão da realidade de nós mesmos, no autoconhecimento, não existe nenhum sacrifício em abandonar os bens terrestres. Não existe nenhuma virtuosidade, porque tudo isto é forçado. Ele não sabe nada de ver, ele só quer o querer. Ele abandona porque quer, não abandona porque deve. Se alguém é obrigado a abandonar os seus bens, não está no fim da jornada. Mas se alguém liberrimamente, espontaneamente, voluntariamente, abre mão de todos os bens terrestres, de todos os seus queridíssimos zeros, então, finalmente, ele chegou à autocompreensão de si mesmo. Os Atos dos Apóstolos do Mestre Lucas nos narram que depois do primeiro Pentecostes, que ocorreu no dia 30 de maio do ano 33 da nossa era, em Jerusalém, havia 120 pessoas que chegaram ao autoconhecimento. E quando saíram do cenáculo, o primeiro que fizeram foi abandonar todos os seus bens materiais. Tudo. Abandonaram tudo. Ninguém os obrigou. Eles espontaneamente abandonaram tudo. Porque eles viram o imenso valor do seu eu divino e acharam ridículo que o eu divino ainda possuísse bens materiais. Meu Deus, que palhaçada eles disseram. Que coisa absurda eu ainda dar importância a isso aqui. Isto é da humanidade, é de Deus e da humanidade, mas não é meu. Meu são somente eu. Meu não são coisas. Meu é a alma. Minha alma é o meu único eu. O eu é o único meu. Eu não possuo nada fora do meu verdadeiro eu. Isto, diz o Mestre Lucas, aconteceu depois do primeiro Pentecostes. Por quê? Porque aqueles 120 entraram no autoconhecimento, viram o imenso valor da sua alma, e em face do valor da alma, as coisas materiais não têm nenhum valor. Então, espontaneamente largaram tudo, sem nenhum sacrifício. Onde há sacrifício, não há compreensão. Quem faz uma coisa com sacrifício, prova que não compreendeu nada. Bem, eu tive que aprender no catecismo e na teologia, e todos estão aprendendo até hoje. Quanto maior é o sacrifício que se faz, tanto mais Deus gosta da renúncia. Pura palhaçada. Deus não quer saber de sacrifício. Onde há sacrifício, não há compreensão. Sacrifício é compulsão. Sacrifício não é compreensão. Onde há compreensão da nossa realidade, não há nenhum sacrifício. Não há nenhuma dificuldade. Abandonar zeros não é nenhum sacrifício.
é sacrifício enquanto a gente pensa que o zero só é alguma coisa, mas quando a gente vê que o zero não é nada, é uma vacuidade deslumbrante. Então, que sacrifício é abandonar o zero, o nada, o nadíssimo nada? Não é nenhum sacrifício. Então o mestre diz, bem, isto é jugo suave e peso leve. Assim ele descreve quando se abandona com absoluta facilidade, por um puríssimo querer, sem um pinguinho de dever. O dever é sacrifício, o querer é liberdade. Onde há libertação não há sacrifício. O sacrifício existe enquanto não há libertação. A virtuosidade ainda conhece o sacrifício, caminho estreito e porta apertada. Mas a sabedoria, a compreensão, não sabe nada de sacrifício. Vai arriscar do seu vocabulário a palavra sacrifício, no sentido em que nós tomamos a palavra. É interessante, a palavra sacrifício não tem o sentido de sofrimento. Mas todo mundo toma sacrifício no sentido de sofrimento. Isto foi um terrível sacrifício, ele diz. Nós adulteramos a palavra. Tomamos sacrifício como sinônimo de sofrimento. Não tem nada a ver com isso. O que quer dizer propriamente sacrifício? É uma palavra composta de duas palavras latinas. Sacrum facere, fazer coisa sagrada. Sacrum facere, deu sacrifício. Quando a gente faz coisa sagrada, então está no sacrifício verdadeiro, não no sentido tradicional. A coisa mais sagrada é a sabedoria da compreensão. Quando alguém está na máxima compreensão de si mesmo, então a gente faz coisa sagrada. Realiza-se. A autorrealização é a coisa mais sagrada que existe. É o maior sacrifício. Mas não no sentido de sofrimento, como nós tomamos a palavra sacrifício, faz a coisa mais sagrada. Ele se realiza em Deus. Isto é o verdadeiro sacrum facere, fazer coisa sagrada. Mas não há sacrifício no sentido de sofrimento, porque todo sacrifício é um sinônimo de virtuosidade, porque o homem virtuoso vive no mundo de sacrifícios. Anda no caminho estreito e na porta apertada. Mas quando ele ultrapassa a virtuosidade e entra na sabedoria da compreensão, que sou eu? Eu sou Deus. Vós sois deuses. O Pai está em mim. Eu estou no Pai. Será que o Pai vai fazer sacrifícios? Deus não pode fazer sacrifício. Deus não pode sofrer. E quando eu e o Pai somos um, eu tenho a consciência da minha identidade com Deus. Como é que eu podia fazer algo difícil? Não é possível. Porque para Deus nada é difícil. E se eu e Deus somos um, como é que para mim uma coisa seria difícil? É um absurdo supor que para um homem iniciado, na verdade, algo seja difícil. Difícil é para o virtuoso, fácil é para o sábio. O autorrealizado nada sabe de dificuldade. Ele faz tudo com infinita euforia, com um sorriso de alegria, com cânticos de aleluia. Ele faz o mais difícil, que é difícil para os outros. Não sabe nada. Isto finalmente é a libertação. A libertação vem da sabedoria da autocompreensão. A semi-libertação vem da virtuosidade. A zero libertação é do vício. O vicioso é zero liberto. O virtuoso é semi-liberto, mas não é pleni-liberto. Ele está no caminho da libertação. Se ele for além da virtuosidade,
ele vai ser liberto. Mas se ele parar na virtuosidade, ele para na escravidão virtuosa. Ele canta hinos à liberdade atrás das grades da sua cadeia. Ele pode adorar as grades da cadeia e dizer, isso não é cadeia, isto é um palácio dourado. Bem, mas é uma grade, que não deixa sair. E alguns virtuosos gostam de adorar as grades da sua prisão e pensam que não estão mais presos porque estão atrás de grades douradas. Mas o homem sábio não está atrás de nenhuma grade, nem atrás das grades de ferro do vicioso, nem atrás das grades de ouro do virtuoso. Não está encarcerado de forma alguma. O homem sábio, que compreendeu a realidade sobre si mesmo, é o único homem liberto. Finalmente saiu de todas as cadeias de ferro e cadeias de ouro e todas as cadeias. Os grandes mestres da humanidade, sobretudo o Cristo, não tinham a intenção de tornar o homem apenas virtuoso. Isto é a teologia das nossas igrejas. As igrejas nunca entenderam o Cristo, até hoje. Ainda há pouco, na nossa discussão na televisão, eu fiquei apavorado. Aqueles dois teólogos cristãos que estavam lá comigo, sem falar do Espírito, aqueles dois cristãos eclesiásticos, mostraram que estavam completamente na teologia. Na boa teologia da virtuosidade, não tem dúvida. Ninguém estava na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Não falaram uma palavra de autocompreensão, de autorrealização, que é a libertação. Trataram só da virtuosidade. Um outro me deve redimir. Eu não, por amor, eu não. Isto é comodismo teológico. Os outros me devem libertar com o sangue. Seja sangue de animal, seja carne de Jesus. Sangue de animal, seja sangue de um homem. É alorredenção. Alorredenção. Não existe alorredenção. Existe só autorredenção. Eu me redimo pelo poder de Deus que está dentro de mim. Isto é libertação. Ninguém me pode libertar exceto eu. Ninguém me liberta exceto eu. Se eu não chegar ao autoconhecimento de minha alma, do meu Atman, do meu eu divino, não estou liberto. A virtuosidade pode ser um caminho para a sabedoria. A boa escravidão pode ser um caminho para a libertação, mas nem sempre é. Muitas vezes o virtuoso se enamora da sua virtuosidade e acha que chega. Basta, eu sou um homem virtuoso e chego. Este jovem não fez isso. Ele não saiu da virtuosidade. Muitos marcam um passo na sua virtuosidade a vida inteira. Cumprem o seu maldito dever. Nunca chegam ao bendito querer. O verdadeiro cristianismo começa com o bendito querer. A teologia acaba no maldito dever. Mas as mensagens dos grandes mestres vão até o bendito querer. Não se pergunta o que eu devo fazer. Pergunta-se o que é que eu quero ser. O que é que eu quero ser? Não o que eu devo fazer. Isto ainda é meio caminho. O que eu quero ser. Queres ser perfeito? Então, em primeiro lugar, renuncia a todas as coisas do ego. Porque estas coisas do ego te mantêm na horizontal do ego. É um peso morto que está amarrado aos nossos pés e não nos deixa voar. É preciso cortar as amarras deste peso morto do ter para podermos levantar voo ao ser.
O ter é sempre um peso morto. O ser são as asas da alma que nos levam ao infinito. Ser e ter são dificilmente compatíveis. Quanto mais nós temos, menos somos. E quanto mais queremos ser, menos podemos ter. E quando nós queremos ser 100, então o nosso ter baixa a 0, 0, 0. Não há remédio. Porque o ter nos escraviza e o ser nos liberta. Os grandes mestres não querem semi-libertação. O virtuoso é semi-liberto, mas não é pleno-liberto. Mas os mestres não querem saber disto. Eles querem homens plenamente libertos, 100% realizados no seu ser, e este ser é incompatível com os seus teres. Bem, se alguém fosse realizado no seu ser, será que ele ainda podia ter alguma coisa? Em teoria poderia, mas na prática nunca ninguém teve. Nunca um grande homem autorrealizado teve alguma coisa. E quando ele tinha, acabou com todo ele. Os discípulos de Jesus, depois do Pentecostes, tinham alguma coisa. Acabaram com todos os seus teres. Jesus nunca teve nada. Gandhi teve, jogou fora tudo. Schweitzer teve, deu tudo aos outros. Parece que não há fácil compatibilidade entre ser e ter. Muitos pensam e querem fazer um cambalacho aí, uma camuflagem qualquer, e dizem, bem, eu já sou um homem realizado no meu ser, eu já posso ter sem prejuízo do meu ser. Cuidado com essa camuflagem. O ego é um grande politiqueiro, é um grande diplomata. Ele nos engana a cada momento e diz que você não precisa renunciar aos seus teres, porque você já está realizado no seu ser, e o seu ser santifica todos os seus teres. Nesta ratoeira caem muitos, porque o ego é muito astuto. É muito astuto. E quer fazer cortina de fumaça diante de nós, fazendo-nos crer que nós podemos ser possuidores e ao mesmo tempo homens realizados. Até agora não existiu na Terra nenhum homem realizado que tivesse teres. E se ele tinha, acabou com eles. Não sei se existe outros, mas até agora não existiu nenhum. Se alguém não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, pois bem sei. É sempre a mesma linguagem. Nós podemos tergiversar e camuflar, mas em última análise, a verdade é esta mesmo. E não nos construímos facilmente com esta ideia da compatibilidade entre o nosso ser e os nossos teres. Se o nosso ser é muito imperfeito, talvez 1% de realização, 2%, 3%, talvez o nosso ser ainda seja compatível com o ter. Mas quando o nosso ser atinge grandes altitudes de autorrealização, adeus, teres. Aí, felizmente, ninguém precisa dar ordem para renunciar aos teres. Porque antes de alguém dar ordem, nós já abandonamos tudo. Se alguém abandona por obrigação, ainda não é grande coisa. Se alguém abandona por compreensão, então ele está liberto. Abandonar por compulsão pode ser bom, virtuoso, mas não é perfeito. Abandonar por compreensão, isto é a perfeição. Não abandonar nada é o pior de tudo. Abandonar por compulsão é virtuosidade. E alguns conseguem fazer. Mas, além de toda virtuosidade, está a sabedoria. Eu não abandono os bens materiais por compulsão, porque tenho a obrigação de fazer isto. Não, senhor. Faço isto por um bendito querer e não por um maldito dever, não por virtuosidade, mas por sabedoria.
onde há sabedoria, compreensão, autocompreensão, não há nenhum sacrifício. A sacrificialidade vem porque não há compreensão suficiente. Sempre é melhor abandono por compulsão do que nenhum abandono. Não há dúvida. Mas o melhor de tudo seria abandono sem compulsão, com absoluta liberdade, com euforia e exultante alegria poder abandonar tudo, como fizeram os grandes iniciados. Tudo isto está nesta misteriosa história do jovem rico, que era virtuoso, nunca chegou a ser sábio, e nunca mais aparece no Evangelho. Parece que a virtuosidade dele era um entrave no caminho da própria sabedoria. Ele se agarrou à sua virtuosidade. Chega eu ser um homem virtuoso. Às vezes a própria virtuosidade atravanca toda a nossa sabedoria. Não vamos adiante, porque o caminho está fechado, obstruído, entupido com virtuosidades. Fazer bem, muitas vezes, é o maior impedimento para ser bom. Muitos pensam que a gente pode ser bom através de fazer bem. Talvez alguém o consiga, mas geralmente não acontece. Perguntaram a Ramana Maharishi, este grande iniciado hindu em Arunachala. Foi um grande cientista inglês, Humphrey, que perguntou: mestre, o que eu devo fazer para ser o maior benfeitor da humanidade? Ele esperava de Ramana Maharishi uma definição esotérica maravilhosa. Eu quero ser um grande benfeitor da humanidade. Qual é o melhor meio para ser um grande benfeitor da humanidade? Ramana Maharishi, na sua ingenuidade e sabedoria, disse: o único meio para fazer bem à humanidade é ser bom. É ser bom. Não quer dizer ser bombom e bombonzinho, não. Isso não é a mesma coisa. Ser bom é ter autoconhecimento e autorrealização. Isto é ser bom. Mr. Humphrey, ele quis dizer: você quer ser um benfeitor da humanidade? Faz-te eminentemente bom dentro de ti mesmo. Realiza-te em Deus. Realiza-te plenamente. Chega. Não preciso fazer muita coisa, mas é preciso ser muito. Fazer é fácil, ser é difícil. No mesmo sentido, disse Mahatma Gandhi: quando o único homem chega à plenitude do amor, amor é autorrealização. Quando o único homem chega à plenitude do amor, ele neutraliza o ódio de muitos milhões. O principal para os grandes mestres é autoconhecimento e autorrealização. O resto é um corolário que vem tudo por si mesmo. Se nós nos realizássemos 100% pela visão da verdade sobre nós mesmos, a nossa vida seria um céu aberto. E nós seríamos os grandes benfeitores da humanidade, sem conhecer ninguém. Eu posso ser benfeitor da humanidade sem dar esmola a ninguém. Como? Se eu criar em mim uma alta voltagem de vibração espiritual, uma alta voltagem de vibração espiritual, eu sou um benfeitor de toda a humanidade que nem me conhece. Eu estou convencido que há homens altamente realizados na solidão e no anonimato. Ninguém os conhece. Nunca escreveram biografias sobre eles. Eles são grandes benfeitores da humanidade. Porque nenhuma energia se perde, diz a ciência. A ciência fala das energias físicas. Nenhuma energia se perde. Todas as energias se transformam. É da ciência. Vocês pensam que isso vale só da física? Isso vale da metafísica também. Nenhuma energia espiritual se
perde. Qualquer energia espiritual, uma vez altamente intensificada, se irradia pelo mundo inteiro e faz bem a todos aqueles que têm abertura. É claro, se alguém está tapado para receber este benefício, vai ser beneficiado. O benfeitor não precisa saber onde estão os beneficiados ou beneficiandos. Isto não precisa saber. Basta que ele seja intensamente realizado, que esteja liberto de todo e qualquer egoísmo, até da virtuosidade. Porque a virtuosidade ainda não é 100%. Pode ser 50%, mas não é 100%. E quando algo não chega a 100, não transporta. Um copo que não está bem cheio não transporta. Agora, quando alguém chega a 100, não de virtuosidade, mas de sabedoria e autocompreensão, e pode dizer, eu e o Pai somos um, e as obras que eu faço, não sou eu que as faço, é o Pai que em mim está, que faz estas obras. Então ele é um grande benfeitor da humanidade. O único meio real para ser benfeitor da humanidade é ser autorrealizado, que os mestres chamam de ser bom, mas não bom no sentido social. Às vezes nós temos que ser maus para sermos bons. Às vezes temos que ser rigorosos com certos abusos e não tolerar todos os abusos. Isto não é ser bom, isso é ser relaxado, isso é ser bonzinho, mas não é ser bom. Mas, às vezes, para ser bom, a gente tem que ser rigoroso, e tem que censurar, e tem que negar certas coisas, e não dizer sim, 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 sim. Não, às vezes dizer não quando os outros dizem sim. Quando está a serviço da verdade. Não a serviço do egoísmo, é claro. Muitos são ásperos porque defendem o seu egoísmo. Isto nós não recomendamos. Mas os grandes mestres muitas vezes são ásperos. São quase cruéis. Expulsam os vendilhões do templo porque são bons. A defesa da verdade é a maior bondade. Quem deixa a verdade perecer não é bom.